Nosso texto hoje está em Isaías capítulo 55, do verso 6 ao 8, que diz assim: Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Bom, esse texto que para a gente entender aqui a mensagem deles, busca o Senhor enquanto é possível achá-lo. Enquanto está dizendo assim, há um tempo, há um limite que não consegue mais achar, né? E clama enquanto está perto. E para que ele está dizendo isso? Em que sentido? Que o ímpio, aquele que pratica impiedades, que tem pouco amor no coração, que não se dá a servir a Deus, que ele abandona o seu caminho e que tenha tempo do homem mau também abandonar seus pensamentos. Volte-se eles para o Senhor, que eles voltem para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Quer dizer, buscar o Senhor enquanto há tempo de pedir perdão, né? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A primeira coisa que a gente lê isso aqui, a gente que está no meio assim de frequentando a igreja, tem uma vida decente e tal, fala assim, que não é para mim, porque eu não sou ímpio, não sou homem mau. Ledo, engano. A gente não é na totalidade, nós temos, claro, nós não somos na integridade isso aqui, mas cada ser humano tem seu dia mau, tem seu momento que nós somos alcançados pela impiedade, que a gente pratica atos assim, que a maldade, lá, a raiz do homem, da natureza humana, nos pega de surpresa e nos flagra. Se nós gostarmos, nós sentimos flagrados a cometendo coisas assim. Então, o que está escrito aqui é para todos nós. Essa palavra enquanto, nesse contexto, significa assim, ó, que um dia a janela da oportunidade vai fechar, né? Diz assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar, quer dizer, daqui a pouco, ou enquanto, dizendo, ó, chega um momento que isso não vai se achar mais. Que um dia não vai ser mais possível achá-lo. E invocar enquanto está perto também. Um outro vai ter um momento que não mais estará perto. E quer dizer aqui, estão dizendo, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor, não perca a oportunidade de buscar ao Senhor, porque essa oportunidade não é para sempre. Não é que o Senhor só assim que ele vai se afastar, mas nós também, o nosso coração, muitas vezes, ele já também não está querendo. Aproveita enquanto o teu coração está perto do Senhor, então que ele está disposto, enquanto o nosso coração também está vivo, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos momento. Então, é esse enquanto que ele está falando, assim, né? E oportunidades, a gente sempre fala assim, tem muitas historinhas sobre oportunidade, né? Eu gosto de falar que perder a oportunidade é muito difícil, principalmente aquela quando a gente perde a oportunidade de ficar calado, de fechar a boca. Quem de nós não disse assim, olha, não foi isso que eu queria dizer, na realidade você perdeu a oportunidade de ficar calado, né? E quando nós perdemos a oportunidade de ficar quieto e falamos, pronto. Dizem que falar, e que coisas falamos é igual rasgar um travesseiro de pena no alto da montanha. Você nunca mais consegue juntar o que a gente falou. Então, a oportunidade de ficar calado é um exemplo de que a gente não tem que tomar muito cuidado, que você perdeu ela, nunca mais você consegue ter ela de novo, porque aí as penas já esparramou, né? E também nós temos assim, né? Tem coisas na vida que não tem como. Não dá para perder a oportunidade. Por exemplo, ó, se você perdeu a oportunidade de indicar o condutor lá que pegou seu carro emprestado um dia e saiu e levou uma multa, se perdeu a oportunidade, você vai pagar a multa, vai vir para sua carteira. Então tem o tempo certo, o prazo certo. E assim por diante, a série de coisas, né, que não precisamos nós ficar detalhando, assim, perder a oportunidade quando nós deixamos, né, e aqui está se falando de uma oportunidade que
não se tem mais jeito, sabe? Perdeu, não se tem mais jeito. E a gente tem aqui na Bíblia, né? Nós temos casos, vou citar dois casos, por exemplo, aqui de gente que perdeu a oportunidade. O primeiro deles foi no dilúvio, né? O dilúvio, embora Noé conclamou quem quisesse ajudar ele, trabalhar com ele, né? E as pessoas não quiseram, muito mais zombavam dele, tá? Mas chegou um dia que a porta da arca se fechou e a chuva veio e quem não estava lá dentro morreu, né? Mas eu quero meditar com mais profundidade aqui no texto que fala de Rico e Lázaro, né? Que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31, né? Que começa esse texto dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os seus dias, né? Havia um homem rico, ele vivia muito bem. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Inclusive aqui é um indicativo que esse aqui não é uma parábola, é como se fosse um relato real, porque nenhuma parábola de Jesus costumava dar nome às pessoas. E aqui o mendigo tem nome, tá? Então nos faz entender que ser uma passagem ilustrada que Jesus coloca, se é uma realidade, acontecimento, não tem como a gente comprovar isso. Mas assim, foi deixado Lázaro coberto de chagas. E aqui a gente para começar a entender, eu vou lendo esse texto e vou explicando, né? E aí eu estou dizendo, começamos a dizer que para nós começarmos avaliando o nosso comportamento como cristãos, como pessoas de bem, e não o comportamento só nas atitudes, que aqui as pessoas interpretam que eu tenho que mais pelas obras, que a pessoa estava doente, estava precisando de comida. Aqui, a essência não é isso. Também está no contexto. Mas a essência aqui não fala das boas obras que o rico não fazia, ou da necessidade do Lázaro que não era cumprida, certo? Que não era atendido. Está falando aqui da atitude de cada um. É isso que a gente vai entender. Porque eu já vi pessoas falando que, tá, então eu tenho que ser um pobre, claro que você tem que fazer isso, é humanidade, é humanismo. É você poder ter um comportamento como ser humano quanto ao outro que tem necessidades, né? Mas eu chamo a atenção para a gente olhar o nosso comportamento como as pessoas que precisam encontrar a Jesus, encontrar uma palavra de paz, encontrar um consolo para sua dor, encontrar um ombro amigo para chorar, encontrar um momento onde ela possa repartir com alguém a sua fragilidade espiritual, emocional e também a física, obviamente, que faz parte desse contexto. E fala aqui que Lázaro ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães iam lamber suas feridas. Veja bem aqui, ó. Olhamos aí que mais para frente aqui ele vai dizer que o rico não se atentava, ele ignorava completamente. Quer dizer, os cães até vinham lamber as feridas dele, e o homem, o ser humano, não tinha essa compaixão, essa atitude, né? Porque, gente, quando a gente fala da sensibilidade do cristão, é muito importante que nós entendamos que o nosso sentimento não é de dó. Porque tem pessoas que veem uma pessoa assim, com a vida com dificuldade, aqui tá faltando comida, tá doente, né? Mas as pessoas não têm, a palavra chama compaixão. O que é compaixão? É amor com atitude, né? Compaixão. Você sente, né? Agora, se você só olha para uma pessoa toda cheia de ferida, machucada, qualquer ser humano minimamente sensível tem dó, mas não faz nada. A compaixão é esse mesmo sentimento
acompanhado de uma atitude. E quando nós vemos hoje, quem de nós, né? Quem de nós não convive, não tem convivido, encontrado alguém, um amigo que perdeu alguém, que está com alguém no hospital, que está passando por um momento difícil? Quanto de nosso tempo nós temos dado para essas pessoas também? Quanto nós temos falado da fé de Deus? Não, não, isso é da vontade de Deus. Começa a falar aqueles chavões, essas palavras comuns. O que Deus está querendo de nós é palavras mais firmes, mais contundentes. É da vontade de Deus, tudo bem, temos que falar, temos que consolar, mas às vezes a gente pergunta, escuta, e as suas feridas como estão? Como está você com Deus? Porque às vezes assim, as pessoas dizem assim, não, eu sou feliz com o Senhor, eu estou alegre, Deus tem me dado paz, tem me dado força para usar essa dificuldade, mas você só tem para você não está compartilhando isso com ninguém. Ao seu redor tem pessoas mendigando migalhas de uma palavra de amor, de uma palavra de fé, de uma palavra de força, e a gente não tem tempo. A gente não tem compaixão, nós ficamos com dó. Nossa, viu? Fulano lá perdeu o pai. Ontem eu vi falar de uma família que hoje, aliás, que foi esposa, dois irmãos. Assim, nós estamos vivendo dias difíceis. Com certeza tem pessoas com a vida toda, né, dificuldade. E o que nós temos repartido com eles desse Deus que há em nós? Às vezes a pessoa está lá numa mansão, ela está mendigando não é comida. Está mendigando alguém com Deus, com paz no coração, com autoridade, para ir lá fazer uma oração com ela, para ir lá falar de Jesus para ela, para ir lá falar do quão bom é ter Jesus nesses momentos difíceis, como que Jesus age na nossa vida, como que nesse momento nós podemos fazer. Então, esse Lázaro estava lá na pior das necessidades, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Tá? Também vou dizer aqui, não é porque ele era rico, gente. Tem gente que eu já vi falar aqui, não, porque era rico. Não, tem nada a ver com ele ser rico. Aqui nós estamos falando da atitude. E aqui, qual a atitude que ele tinha em relação à pessoa? Porque ele estava numa posição melhor e o outro numa pior, ele ignorava, era isso? E aí, seguindo o texto, chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, aqui, para esses dois, nesse contexto, a janela se fechou. A oportunidade acabou. Então, foi ali. E aí, eu queria chamar a atenção para você de que é o seguinte, que às vezes, muitas vezes, nós ignoramos, nós somos arrogantes. Porque você ou eu estamos numa igreja, frequentamos a igreja A, B ou C, e nós nos achamos os donos do céu. Nós nos achamos os donos da verdade. Nós nos achamos os certinhos. E eu vou dizer para vocês que às vezes pode acontecer igualzinho aconteceu lá na cruz. Jesus lá tinha lá dois. Um de cada lado dele, um arrogante e o outro humilde, catando migalhas. Um disse assim, se você é o filho de Deus, desce daí, ué. Zombando. Desce daí, manda cair fogo, falando, com certeza, provocando e falando coisa assim. E o outro do seu lado dizia assim, o que você fala, rapaz? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse é um justo, está sendo condenado injustamente. Então, às vezes porque nós temos uma vida que, a nosso ver, está uma vida boa diante de Deus, que nós nos julgamos certinho, está tudo certo, não estou dizendo que está errado, né? Mas a gente começa a ser arrogante. E eu tenho imaginado, por exemplo, o que tem acontecido nesses leitos de UTI. Quantas pessoas têm tido seu encontro com Deus lá? Aí vai aquele crentão juiz e fala assim, nossa, se eu tivesse
aceitado Jesus enquanto estava aqui. Quem é você para falar isso? Aquele ladrão lá na cruz teve a oportunidade. Então, às vezes, a pessoa que se acha, não, aí vamos na outra lá, que é o momento do arrogante. Está lá na UTI, entubado, ou está consciente, e se acha, não, Senhor, eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu vou na igreja, eu faço isso graças a Deus. O que leva para o céu não é propaganda que você faz, que você fez aqui na vida, é o arrependimento. E é isso que está falando esse texto. O texto fala expressamente do arrependimento. Nós falamos lá que ele disse assim, ó, deixa o ímpio o seu caminho, deixa o homem mau, se converta dos seus maus pensamentos. É o arrependimento que nos faz ir a Cristo, encontrar a Cristo. Não é quantas vezes você vai na igreja, não é que tipo de função você tem, não é se você toma ceia, hóstia, como é que você toma, como é que você faz. É como é que o seu coração se comporta diante dessa circunstância. Como é que o seu coração se comporta diante de Deus. Que atitudes você tem pelo próximo, porque cada pessoa do nosso lado, eu sempre digo assim, que às vezes quando eu vejo a pessoa necessitada, assim, ou necessitada não é um mendigo, né? Às vezes uma pessoa vem para a gente pedir uma coisa que às vezes você nem conhece, pedir uma palavra, dar oportunidade de nós falarmos com ela. Eu fico pensando que pode ser Jesus numa pessoa vindo olhar para o nosso coração como é que nós agimos. E por que não pode isso acontecer? Estou falando da arrogância de quem se acha que já se arrependeu, que já está tudo certinho, que os outros que precisa, e ele nem sequer tem o comportamento do rico. As pessoas catando migalha à volta dele, não compartilha o grande Deus que ele acha, que ele diz que tem. E eu digo para você, se você não compartilha Deus que você tem, é porque você não tem Deus. Você está enganado. Quem não tem desejo de repartir tudo de bom que tem, que recebe, é porque o bom que ele recebe é bom só para ele. E se é bom só para ele, muito possivelmente não vem totalmente de Deus isso. Porque o que vem de Deus, aqui, na sequência desse texto que nós vemos, diz assim, a palavra de Deus não retorna vazia. Então, quando ela entra em algum coração, assim, a palavra, as ações de Deus, quando entra em algum coração, ela frutifica para outros. Se Deus é pai, ele não dá nada para um filho que não seja abençoar os outros também. Esse rico, ele trazia tudo para ele. Ele nem sequer percebeu que tinha uma outra pessoa lá. Mas já já ele vai entrar na linha. Você quer ver? No verso 23, diz assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ah, agora ele reconheceu. Poxa, esse é aquele lá que ia lá em casa todo dia, agora ele reconheceu, que coisa, hein? Né? Reconheceu Lázaro lá, e aí, então chamou o pai Abraão, tem misericórdia e manda Lázaro, molha a ponta do dedo na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Quer dizer, além disso, não, esse cara é aquele pobre que estava lá, que vivia lá catando migalha da minha mesa lá, assim, manda ele vir aqui, eu sou o cara que manda trazer ele, manda ele. Será que foi uma atitude grande dele ou foi uma atitude de arrogância de novo, mesmo vendo o caminho que eu tinha seguido? Porque nós falamos esses dias que esse momento, eu falava por que não houve perdão para o diabo quando ele se rebelou, porque o pecado dele se deu um estado eterno, ele já estava na condição eterna. E nós, a nossa vida, o nosso corpo, eu estou repetindo, falei isso acho que umas 3 semanas atrás, é como se fosse uma válvula de escape. Enquanto o espírito, que é eterno, mora num corpo, habita num corpo que é corruptível, há condição de arrependimento. Se nós podemos errar aqui, nos arrependermos. Mas enquanto se pode, enquanto não puder mais, pronto, acabou. Depois que a vida se for, que passado nós, no nosso corpo, passar para a condição eterna, só o espírito, não há arrependimento no espírito, arrependimento há na nossa alma, enquanto somos
humanos, enquanto estamos aqui usando esse corpo físico que envelhece, que adoece, que dá dor, mas ele ainda é a nossa válvula de escape, que nesse momento, enquanto nós erramos, tem condição. E aqui está dizendo exatamente esse abismo, vai ficar assim, ó, verso 25, assim, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Não é as coisas boas, as obras que ele fez apenas. Ele recebeu coisas boas, né? Ele recebeu coisas boas e ficou com ele. Tá certo? O rico recebeu coisas boas e reteve. E essas coisas boas não estão falando de coisas materiais aqui, não. Estão falando das coisas boas que Deus põe na sua vida e que você não compartilha. Que você não gasta o seu tempo para compartilhar com outra pessoa que está precisando. Que você tem... mas é chato. Então tá bom. Então fique sentado na sua mesa e deixe as pessoas mendigando. E às vezes quem mendiga hoje mora nos apartamentos de um por andar, quem fica precisando de uma palavra, de um consolo, de uma mensagem, mora nas mansões, mora nos grandes condomínios fechados. Não necessariamente é uma pessoa da periferia ou da favela. Não associe isso, pelo amor de Deus. As pessoas, dependendo do que elas têm, elas precisam de Deus do mesmo jeito. Claro que uma pessoa que não tem nada, ele tem mais facilidade de se desvencilhar das suas coisas e servir a Deus, com certeza. Isso eu já vivi várias vezes na minha vida, já vi muitas pessoas assim. A humildade, ela é uma coisa que não tem a ver com quanto a pessoa tem. Não tem a ver. Humildade tem a ver com o que a pessoa é. Mas claro que quem tem pouco é muito mais fácil viver a humildade, porque ele por si só não, né? Mas eu já vi pessoas super pobres e arrogantes, insuportáveis. Como eu vejo pessoas super ricas, de uma humildade assim, né? Um dia eu tive o privilégio de almoçar na casa do Jorge, que é um dos acionistas majoritários da Jacto, aquela empresa monstruosa do ramo agrícola. Eu saí lá envergonhado com a humildade daquele dele, da esposa, dos filhos, né? Eu e minha esposa almoçando na casa deles assim, meu Deus, não sei se eu já entrei numa casa tão bacana assim, mas bacana não pela casa em si, como o filho dele, que tinha vindo de Londres, se formado na universidade em Londres, estava servindo sobremesa para nós com a maior alegria e sorriso. Às vezes, nós não ensinamos minimamente isso para nossos filhos. Nós não compartilhamos dessas coisas porque a gente acha que às vezes tem alguma coisa, que é alguma coisa. Nós não somos nada. Tá vendo aí quantas pessoas que se achavam hoje não existem mais. Então, essa oportunidade ela se abre para todos nós de repartirmos o bom de Deus, as coisas boas que Deus tem nos dado com as pessoas que nos rodeiam, que às vezes nem necessariamente elas estão passando por dificuldade, mas reparte com elas. Fala, olha, eu ouvi uma mensagem, ó, me indicaram esse filme aqui que é muito bom, veja lá, ouvi, ele tá, sabe? Quantas pessoas, se você não pode falar, você compartilha com elas o filme lá, Eu Ainda Acredito, que é o filme que eu estou falando, talvez as pessoas alguém não viu, né? E que tem tocado o coração de muitas pessoas da convivência. Então, olha, eu vi esse aqui, olha, manda uma mensagem, manda no WhatsApp, né? Mas manda uma mensagem pessoal, não vou compartilhar esse vídeo, que a pessoa nem tem tempo de ver. Manda uma mensagem pessoal, olha, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, sabe? Mande um áudio, entendeu? Compartilhe o bom de Deus. Abraão fala assim, filho, lembre-se, durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu só más, né? Lázaro recebia dos filhos de Deus coisas más, pessoas que deveriam dar coisas boas, ele dava mal. Então eu falei, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está no sofrimento, você reteve as coisas boas que você recebeu. Você reteve, não recebeu nada, mas ele vivia lá, ele mesmo assim nem insistia em ir debaixo da sua mesa, e lá receber. Tem pessoas que são pobres e orgulhosas.
não abre o coração com Deus, não tem coragem, Senhor, meu Deus, eu realmente, olha, isso aqui eu fiz errado, isso aqui, poxa, porque às vezes também tem pessoas que, o que você vai repartir? Fala, não tenho nada, você tem sim. Agora não pode abraçar, mas você pode mandar, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um versículo bíblico, você pode tudo. Posta na sua rede social uma mensagem bíblica todo dia. Quantas pessoas, olha, ficam lá discutindo política, se o Bolsonaro, se é tratamento precoce, não sei o quê, e não tem tempo de colocar uma palavra de bíblica para as pessoas meditarem. Compartilhe Deus. Rede social é para isso também. Não é para você ficar falando da sua viagenzinha que você fez, postando fotos só para as pessoas que estão em casa, que ficaram desempregadas, ficar lá sofrendo de ver você lá na sua mesa, desfrutando da viagem, fazendo tudo aqui, e nem ter a delicadeza de pensar que tem pessoas que não é oportuno fazer esse tipo de coisa. Gente, tem gente fazendo isso. Viaja e bota foto aqui, dá mesa, chega do quê. Gente, coisas boas, mas você não está repartindo. Você está provocando. Como é que está sendo o nosso comportamento? Como que nós nos portamos diante das pessoas que estão lá desempregadas, que está lá com um copo d'água na geladeira e a última coisinha de arroz para a panela e nós aí postando na rede social lá um frangão assado, uma coisa assim, uma viagem. Não tem nada contra isso. Mas tem que ter sabedoria, prudência, repartir o quê? Que as pessoas podem, no minimamente isso, mas claro, que se você quiser chegar e fazer compartilhar algo maior com as pessoas da sua mesa, amém, faça isso, faça mesmo. Quanto carinho e amor está faltando aí? Quantas pessoas não têm a opção de se sentirem amadas? E o Deus que há em nós, se Deus é amor, ele está em nós, e através de nós ele precisa se manifestar para as pessoas. Não adianta nós falar tantas palavras e ficar aqui, né? O que aconteceu nesse texto, que não foi por causa da riqueza do rico ou da pobreza de Lázaro, foi por causa das atitudes, de não compartilhar, né? O rico, ele ignorou completamente o Lázaro em sua casa, seu sofrimento, sua felicidade, sua dor, suas feridas. Egoísta, não teve compaixão. Eu imagino que até ficava com dó. Dó é um sentimento natural do ser humano. Compaixão é um sentimento que vem com atitude, é um sentimento de cristão, em que você vê a pessoa, sente o dó, e esse dó transforma em amor e em atitude para fazer algo. Mas também, nós estamos falando, essa janela vai fechar. Não espera para amanhã para você tomar a sua atitude, para mim tomar a minha atitude e fazer algo quem está necessitado, né? E Lázaro, por outro lado, humildemente, ele se submetia a estar lá, até entrar embaixo da mesa, catar um pedacinho de carne, catar um osso de ovelha para roer, junto com os cachorros, disputando espaço com os cachorros, e lamber suas feridas. Quantas vezes ele pode ser chutado debaixo da mesa, porque, olha, está fedendo, você vê que essa roupa suja. Tá difícil hoje, hein? Eu falo para vocês que não era isso que eu tinha pensado falar, não. Mas talvez eu estava precisando ouvir isso de mim mesmo. Talvez eu tenha ignorado. Eu posso fazer mais na correria, né? E aí, Abraão complementa, fala, e além disso, há entre vós, entre o rico e o Lázaro, um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. O que é esse abismo que não consegue? Porque perdeu o prazo. Eles tinham que ter feito essa transição enquanto podia fazer. Depois, no estágio que se estava, essa oportunidade tinha ido embora. Perdeu a oportunidade. E às vezes você está achando que a sua oportunidade, você já teve essa oportunidade, porque você frequenta a igreja, porque você faz isso. Não. Você, todos nós, precisamos diariamente confessar a Cristo como nosso Salvador.
que é isso? Dizer, Senhor, eu confesso e reconheço o Senhor como Salvador da minha alma. Eu reconheço o Senhor como quem já morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço o Senhor como aquele que perdoa os meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e em Cristo a salvação. Eu era condenado, mas o Senhor foi lá e rasgou a promissória. Eu tinha uma dívida impagável, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E às vezes as pessoas, eu estou dizendo, às vezes eu lembro que quem frequenta a missa, por exemplo, se fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas só palavras não adianta. Como isso é digerido dentro de você? Como isso é digerido dentro do seu coração? Você realmente sabe o que significa isso? Sabe o que significa pecado? Que por mais santinho que nós sejamos, todos os dias, né? Todos os dias nós estamos vivendo e pecando, porque a nossa natureza é pecaminosa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, verdade. Mas para acontecer isso, nós temos que fazer a confissão. Nós temos que expressar, confessar os nossos pecados. Que diz assim, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Mas é a confissão. Nós temos que confessar ele como nosso Salvador. E às vezes já é ritualista. Vai todo dia no culto, na missa, na celebração, seja o nome que se dá, participa e volta para casa do mesmo jeito. Sem que chegar lá e, às vezes, nunca derramou uma lágrima perante o Senhor, chorando a nossa miséria, como Lázaro fazia lá. É doloroso para ele, às vezes, estar lá. Mas essa conquista de não ter nada para repartir, mas ter Deus dentro de si, é o que faz a diferença. Eu tenho visto muita gente com um caderninho dizendo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Não tem, isso não existe. Mérito nosso. A Bíblia fala assim, bem-aventurados pobres de espíritos. Pobre de espírito, quem é? Quem não tem mérito nenhum. Quem não tem mérito nenhum. Diante de Deus, você não tem mérito para fazer o que você quiser, não pode fazer o que nós quisermos. Você acha que, não, Senhor, toda segunda-feira eu estava lá falando para o pessoal, estudando a Bíblia, falando. Não tenho mérito nenhum, é o mínimo que eu posso fazer pelo que Cristo fez por nós, por mim. Estar aqui compartilhando Cristo, que eu todos os dias eu chamo para que Ele venha morar em mim, continue morando em mim, na minha vida. Nosso processo é contínuo. É contínuo. E ele disse assim, entre vocês e ele há um grande abismo, entre nós e vocês há um grande abismo. Quer dizer, você perdeu a oportunidade, você está fora do prazo. Não adianta depois de passar para o outro lado querer fazer alguma coisa. Gente, eu já falei aqui, não existe. A salvação, o destino eterno do ser humano, ele é determinado aqui, vivo. Eu vou repetir. O destino eterno do ser humano é determinado vivo, porque quando o espírito se separa do corpo, não existe mais, ele está em estado eterno. Em estado eterno, entrou em estado eterno, ficou. Se entrou arrependido e salvo em estado eterno, salvo será. Se entrou em estado eterno, em condição de pecado, sem se arrepender, sem ter pronto, pode fazer o que quiser, não muda. A Bíblia nos garante isso. E isso pode até chocar quem crê diferente, eu quero respeitosamente entender vocês, mas eu preciso falar daquilo que eu tenho convicção que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Depois não adianta. Adianta que consola os corações das pessoas que estão aqui, tudo, mas daquela janela para lá, igual aqui, ó, tem um abismo enorme. O que você fez está feito e agora aqui não tem. Tem um abismo intransponível. Não tem como o Lázaro sair daqui e lá molhar sua língua, não. Lá agora você entrou no estado eterno. Então, esse abismo entre mortal e eterno é intransponível depois que ele acontece. Depois que a gente passa para o estado eterno, que o espírito se separa do corpo. Simples assim.
É isso que diz aqui, ó. Eu vou ler de novo. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não consegue. Não consegue. Já passou a oportunidade, perdeu a oportunidade. Então é isso, né? Que aqui a gente faz em vida através do arrependimento, da confissão de Cristo como Salvador das nossas vidas. E, claro, não é só isso. E a partir daí, o cuidado em viver uma vida digna diante de Deus, digna no seguinte sentido, digna de obras do Espírito Santo em nossa vida. Minimamente nós fazemos algo que apresenta o Cristo que mora, que nós recebemos. Quando nós confessamos a Cristo, nós recebemos a Cristo em nós. E a partir de recebê-lo, ele nos muda. Porque ninguém que recebe Cristo de verdade continua sendo a mesma pessoa. A Bíblia chama isso de novo nascimento, quando nós recebemos Deus morar em nós. Você nasce de novo. Nós somos uma nova criatura, porque ninguém que recebe Cristo de verdade no seu coração continua sendo a mesma pessoa. Há uma transformação de vida. E é isso que a gente fala em receber Jesus. É uma transformação de atitudes, uma transformação de visão de mundo. Então, quando nós falamos aqui, e ele respondeu aqui, seguindo, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. O que ele falou? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas se alguém, não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Quem não ouviu os vivos não vai ouvir os mortos. Isso é o desespero dele por ter perdido a oportunidade. Eu perdi, mas pelo amor de Deus, resolve com essas pessoas. Não, lá na Terra existem pessoas fazendo isso, eles que ouçam eles. Como você não ouviu, eles vão ter a mesma oportunidade de não ouvir também, ou de ouvir, né? Abraão respondeu, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não nos preocupamos com o tempo, com a oportunidade como nós deveríamos. E é o que eu quero dizer para você. Hoje é o dia, não fica brincando com isso. Uma pergunta sem sentido que nós fazemos. Pergunta. Eu, inclusive, domingo que vem eu faço aniversário. E pergunto, quantos anos você tem? Eu falo, não, a gente responde X, não é isso? Mas não é. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu tenho que sei quantos anos eu já vivi. Quantos anos eu já tive. Isso nós sabemos. Quantos anos nós temos pela frente, não sei. Ninguém de nós sabe. Não é nos dados, são essa janela, a oportunidade sempre é hoje. Nós vivemos uma contagem regressiva cada um, para que essas janelas de oportunidade se fechem para cada um de nós. E às vezes a janela de você abençoar uma pessoa, de você falar algo para a outra, se fecha para ela. Não é que você perdeu porque ela se foi. Nós temos aqui, recente exemplo aqui, nós estamos em 20 pessoas hoje aqui. Mas 2 pessoas que costumeiramente estavam conosco aqui, não estão mais conosco. Né? 2 pessoas. Agora, se elas perderam a oportunidade, tiveram. Né? Eu não sou nem de quem estava assim ou quem estava assim, eu não entro nesse juízo. Mas provavelmente eu perdi mais oportunidades de falar mais e mais, de compartilhar mais Jesus com ele. Com pessoas que conviviam ao lado deles também. Mas eu fiz com quem eu tive oportunidade, eu estava fazendo. Mas isso não justifica, eu posso ter perdido quantas outras oportunidades. Essa não vem mais. O tempo passa, as oportunidades se vão. E é isso que eu queria te alertar. Nos alertar. É como o timer do micro-ondas. Cada vez que eu fico
Eu sofro cada vez que vou aquecer o café lá, que eu coloco 1 minuto para aquecer uma xícara de café. Aquele reloginho contando ao contrário, assim, exatamente o que está acontecendo na nossa vida. Está acontecendo no nosso dia. Mas a gente não sabe quantos minutos tem. Então, o que nos resta? É saber que tem uma contagem para a vida aqui neste mundo. Mas depois que nós transpassarmos esse abismo do eterno e do mortal, o nosso espírito ganha tudo aquilo que o Senhor Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que nós temos que ver, essa oportunidade que o rico aqui não teve dessa passagem. Então nós temos que olhar e saber que esse reloginho não funciona. Nós falamos a semana passada sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. Para eternidade é um tempo Kairos, não tem reloginho. Então, quem tiver Cristo para passar para o outro lado com Cristo, esse reloginho não tem dito que consiga contar esse tempo. Eterno. Essa é a palavra. Mas se nós não sabemos quanto tempo nos falta, um dia será o nosso último minuto, ou de nossa vida, ou de estar com alguém, ou de falar algumas verdades para alguém, ou de compartilhar com alguém, que às vezes a pessoa vai, ou a pessoa não tem mais oportunidade, uma coisa assim. Esse é um dos limites do enquanto se pode achar, que nós lemos o versículo tema desse texto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa o ímpio seu caminho e o homem mau deixa os seus pensamentos. É isso que estamos conclamando. Enquanto. Hoje ainda nós podemos achar, Ele está perto. Seu coração, nossos corações estão desejosos dele. E esse é o convite. Você, por mais que você seja frequentador de igreja, igual eu sou, igual nós somos, diga hoje ao Senhor: eu clamo ao Senhor, eu recebo o Senhor de novo na minha vida hoje. Por mais um dia, por mais um momento, por mais assim, eu continuo recebendo todos os dias. Confesse-se, arrependa dos seus pecados. O que é os pecados? Eu digo para você que a maioria das coisas a gente faz durante o dia, né? Em pensamentos. Eu já vi uma ilustração dizendo assim: ai de nós, se eu aqui no fundo, nessa parede azul, estivesse passando lá um telão, passando meus pensamentos enquanto eu falo aqui, será que vocês parariam um tempo para me ouvir? E é o que eu convido você a refletir. O que passa nesse filme da nossa vida? O Senhor está sempre perto de nós. E eu pergunto: que distância estamos dele? Nós, se dependesse de nós. O Senhor está sempre no lugar. Nós que nos afastamos. Mas ele disse assim: Ele está perto. É isso que eu quero dizer para você. Que condição estamos à espera dele? Busquemos a ele então enquanto está perto. Enquanto podemos encontrá-lo. Ele está ao nosso lado na cama. No seu momento de oração. No seu momento de, às vezes, que você explode. Ele não vai te deixar por isso. Ele te conhece, ele me conhece. Que às vezes nós somos falhos. Deus não é aquele cara mau que está lá olhando você fazendo rir, tá bom, tá esperando você, já eu te pego. Não tá com uma havaiana na mão esperando para... Não. Ele está dizendo: filho, eu tô aqui. Aproveite buscar enquanto eu tô perto. Arrependa dos maus caminhos. Confesse. Busque enquanto eu tô perto, filho. Tem gente que olha a Deus como se fosse aquele homem mau. Tá vendo? Ah, errou de novo. Tô falando. Vou jogar no quinto dos infernos. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. O prazer dele é quando nós
chegamos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu quero repartir mais essa alegria que eu tenho aqui. Eu recebi coisas boas e coisas boas eu quero repartir. A Bíblia fala, do que o coração está cheio, se fala a boca. Será que nós formos jogar essa régua aí na nossa vida? Como é que está cheia do que o coração? Então é isso. Busque enquanto podemos, encontramos o Senhor ao lado da nossa cama, na caminhada, na correria, na viagem. Onde você estiver, o Senhor está perto. Que Deus te abençoe. Não deixe de chamar Ele para habitar seu coração hoje. Não deixe de chamar Ele para estar contigo, para habitar o seu coração. Por mais religioso que você seja, por mais frequentador de igreja, seja a igreja. Seja a igreja muito mais que estar na igreja. Igreja é um templo, seja um templo que o Espírito Santo mora em você, que você faz parte do todo do corpo de Cristo, porque você ama seus irmãos, compartilha com eles, vive com eles. Essa é a palavra. Enquanto se pode achar, vamos compartilhar Deus e as coisas boas que Ele plantou lá no seu coração. A Bíblia fala que Ele plantou em nós o desejo da eternidade. Então nós temos que plantar, falar disso para as outras pessoas que desejem a eternidade, que Deus plantou isso dentro do homem. E é isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Em nome de Jesus.